Vamos, portanto, ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus, Ele deixou muitos sinais, muitas profecias e muitos sinais que indicariam o tempo da sua vinda, o tempo da segunda vinda dele na face da terra. Porque Jesus já veio a primeira vez quando nasceu no ventre de Maria, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Cumpriu aqui o seu ministério, deu sua vida por mim e por você aqui na cruz do Calvário. Lá no Calvário Ele entregou sua vida por mim e por você, cumpriu cabalmente o seu ministério, viveu apaixonadamente por isto, levou a sua cruz até o final. Daí então a inspiração deste hino: levarei eu também minha cruz. Jesus levou, eu também levarei a minha, até trocá-la por uma coroa. O Evangelho tem sido adulterado, distorcido por muitos pregadores e por muitos cristãos. Parece que esperamos por Cristo somente nesta vida, o Evangelho de vencer e conquistar aqui. Mas Cristo morreu por algo muito mais glorioso, infinitamente maior do que riqueza neste mundo, infinitamente maior do que cura, saúde, qualquer outro milagre ou qualquer outra coisa que venhamos a conquistar neste mundo. Jesus morreu para que eu e você um dia possamos estar com Ele no céu, naquele lugar descrito no Apocalipse, o lugar onde não haverá injustiça. O mundo é cheio de injustiça, o mundo é cheio de dor, o mundo é cheio de traições, o mundo é cheio de ingratidão, o mundo é cheio de maldade. São pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas traindo e sendo traídas. A ingratidão, a crueldade, a maldade, o desamor, a desunião toma conta do planeta Terra. A dor, a fome, a miséria, a angústia, e a tendência é cada vez piorar. A palavra de Deus diz no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, Ele prevê, por exemplo, o aumento da iniquidade, o aumento do pecado. Diz a Bíblia: por se multiplicar o pecado. Então o que o Espírito diz à igreja hoje é que a igreja tem que ter uma atitude diante das profecias que estão se cumprindo e dos sinais bem evidentes diante de nós. São sinais como o que nós acabamos de citar: o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, que faz o amor esfriar. Esfria o amor nas relações humanas. O amor tem se esfriado na relação familiar, na relação filial e paternal. O amor tem se esfriado na relação conjugal de milhares e milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo. O amor ao próximo tem se esfriado. As pessoas passam pela rua, vê gente carente passando fome, gente maltrapilha, desnuda, sequer olha, passa de largo. O pecado vai aumentando e o amor diminuindo. Temos falado muito sobre isso nesses dias. O Espírito Santo tem nos incomodado para falar sobre esse assunto. Má vontade para com Deus. A nossa atitude diante dos acontecimentos escatológicos deve ser de boa e não de má vontade. A nossa atitude deve ser contrária, diferente
da atitude daqueles 3 convidados, que foram convidados para sentar-se à mesa com um amigo que os amava tanto e os considerava tanto, que mandou convidá-los como convidados especiais para que se assentassem à mesa da comunhão e comesse com ele, e desfrutasse com ele dessa intimidade, desta comunhão. Mas a Bíblia diz que ambos rejeitaram, ambos tiveram má vontade para com o amigo que os convidou. Disse ao servo daquele senhor, daquele amigo, que voltasse e pedisse desculpas e agradecesse pelo convite. Um disse: eu estou em lua de mel, não posso ir, portanto diga a ele que me desculpe. O segundo disse, ou um deles, o outro, disse: eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-la, diga ao teu senhor que me desculpe, me hajas por escusado. E o outro disse: eu comprei uma fazenda e eu preciso cuidar da minha fazenda, dos meus bens, diga ao teu senhor que me desculpe. E o servo então daquele senhor, daquele amigo que mandou convidar os seus amigos para uma festa, um jantar, uma ceia tão importante, aquele servo volta para o seu senhor e disse: olha, eu fiz como o senhor mandou, mas ambos tiveram má vontade, ambos rejeitaram o convite. Um deles disse que lua de mel era melhor e mais importante do que estar com o Senhor. Talvez você esteja dizendo: não, mas eu não li que ele disse isso. Sim, mas não são apenas as nossas palavras que falam. Nossas atitudes às vezes falam mais do que as nossas palavras. Nossa atitude é uma mensagem, nossa atitude pode ser uma resposta para alguém. O outro, pela mesma forma, com a sua atitude, ele disse que bois era mais importante do que estar com o amigo que os convidava, ou que o convidava. O outro também disse que a fazenda, os seus bens, era mais importante do que estar naquela confraternização, naquela ceia, naquela ceia de intimidade, de comunhão com o senhor daquele servo. O senhor daquele servo, isso é uma parábola, isso representa Deus, que enviou seu servo Jesus a esse mundo, dizendo: eu sou o caminho de retorno ao Pai, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que veio para convidar a todos os pecadores que se assentem à mesa com Deus. Veio primeiramente para Israel. Israel não recebeu, mas a Bíblia diz que todos quantos o receberem, Ele lhes concede o direito de se tornarem filhos de Deus. Brasileiros, portugueses, argentinos, não importa de que nação, de todas as raças, tribos e línguas, todos os que ouvirem o seu convite e tiverem boa vontade. Aliás, o céu é para gente de boa vontade. Evangelho, que no original quer dizer boas notícias, é para gente de boa vontade. Quando nasceu Jesus, foi anunciado que o Evangelho estava chegando, as boas novas, paz aos homens de boa vontade. Porque lidar com gente de má vontade é perda de tempo. Nenhum patrão quer um empregado de má vontade. Lidar com filhos de má vontade é uma luta, é uma dificuldade. Os filhos de má vontade não querem estudar, os filhos de má vontade não querem trabalhar, os filhos de má vontade não querem corresponder à boa vontade do Pai. O Pai enviou o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que a sua vida foi dedicada a esta missão. Ele se desgastou por esta missão, ele se entregou por esta missão. Perdia noites entregues a esta missão,
sua boa vontade era tamanha, seu amor por nós era tão grande, sua boa vontade em cumprir a sua missão, o seu propósito para o qual viera, que ele passava a noite sem dormir, orando e se preparando para cumprir a missão. Terminava a noite, ao amanhecer do dia, já descia do monte fazendo missões, tocando vidas, sarando o leproso, curando o cego, abraçando crianças, amando aqueles que não eram amados, incluindo aqueles que eram excluídos. Jesus viveu 33 anos na terra, uma vida de boa vontade. Que o Espírito de Deus derrame sobre o seu povo, a sua igreja, na face da terra nesses dias, boa vontade para com Deus. Sabe, muita gente não tem mais boa vontade para orar, não tem boa vontade para ler Bíblia, não tem boa vontade para frequentar os cultos, é no domingo e olhe lá, é alguns só na Santa Ceia e olhe lá. Má vontade. Esta má vontade é característica da geração que precede a volta do Senhor Jesus. Ele disse que a geração que estaria viva no tempo da sua volta seria uma geração parecida com as características da geração do tempo de Noé. E ele dá as características da geração do tempo de Noé. Era uma geração materialista, era uma geração que não cria no espiritual. Era uma geração que não buscava a Deus. Uma geração que só pensava em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Uma geração cuja característica era o materialismo. Nós estamos vivendo esse tempo. Uma geração de gente materialista, consumista, humanista. Uma geração de pouca oração, uma geração que não frequenta mais as escolas bíblicas dominicais, uma geração de má vontade para Deus, uma geração que tem boa vontade para o futebol, boa vontade para a televisão, boa vontade para trabalhar, ganhar dinheiro, boa vontade para as coisas materiais, uma geração que é capaz de levantar de madrugada para correr atrás do seu sonho material, mas uma geração que não é capaz de levantar de madrugada para buscar ao Senhor, uma geração de má vontade, uma geração que já não mais frequenta a escola bíblica no dia do Senhor, que é o domingo. Precisamos ter atitude correta diante dos acontecimentos bíblicos, escatológicos, relacionados ao fim dos tempos e à volta do Senhor Jesus.